Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Renato Medeiros aqui para mais um vídeo do canal. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu tenho feito, né? Não sei se você tem me acompanhado aqui no canal, né? Não sei se é a primeira vez que você está chegando aqui, ou se você vai chegar aqui por causa desse vídeo, tá? Mas acho que eu vou deixar o domingo. Eu tenho gravado vídeos sistematicamente todos os dias, ok? Não é uma tarefa muito fácil, tá? A gente tem que se preocupar com a voz, horário, né? Tem que ser determinado, tá? Para fazer o que precisa ser feito. E a gente também não sabe qual o resultado que a gente vai ter, ok? Se muitas pessoas virão, se poucas pessoas virão, mas o mais importante é o que eu tenho falado aqui desde o início, né? Eu tenho feito esses vídeos para servir você e muita gente pode achar estranho, né? Cara, mas servir por quê? Qual é o motivo, né? Então, assim, esse vídeo de domingo talvez seja um vídeo de reflexão, tá? Daqui para frente, eu deixo domingo para a gente refletir, né, sobre tudo que nós temos feito ao longo da nossa semana e tudo que nós temos feito ao longo da nossa vida, né? Eu acredito firmemente, e alguns anos atrás, né, eu comecei a pensar sobre isso, mas procrastinava na decisão. Eu vou falar sobre todas essas coisas aqui nesse vídeo, tá? Não sei se vai ficar um vídeo longo, se não vai ficar, eu vou falar com as minhas palavras, ok? Pensava em como eu poderia realmente ter um propósito no digital, né? Sair dessa questão de desespero pelo dinheiro, fazendo tudo pelo dinheiro, né? Como a gente vê às vezes no digital, e é isso que muitas vezes tira as pessoas do digital, né? Pessoas que realmente têm uma capacidade muito grande, né, de ensinar algo para alguém, de mostrar algo para alguém, e por uma série de motivos elas decidem não entrar no digital, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre propósito nesse vídeo, né? E sobre as frustrações que o digital causa, o que eu tenho feito, tá? E é como eu digo, se eu puder ajudar vocês de alguma maneira a ter a vida transformada, nem que seja em um único ponto, tá? Eu sei que a gente precisa mudar muitas coisas na nossa vida, ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente vai ficando mais humilde, vai percebendo que a gente errou muito, né? Passou por muitas coisas, a gente precisa mudar alguma coisa na nossa vida. E esse vídeo vai ter um intuito realmente de fortalecer você e de mostrar para você, de repente, no final eu vou deixar algumas indicações aqui. A gente vai fazer um devocional que eu tenho, né? Eu vou falar sobre ele aqui e que eu uso, na verdade, né? Não é que eu tenho, que eu uso, né, no meu dia a dia para lidar com essas frustrações. E eu tenho, por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas próximas, né, a mim dizendo que o digital, cara, se tornou uma mentira, né? Que é uma frustração gigante. Elas não conseguem ter resultado, elas não conseguem progredir na vida, elas têm dificuldade, embora elas vejam muitas pessoas tendo resultado, elas têm muito potencial, né? Essa é uma frase que a gente costuma ouvir, muito potencial e pouco resultado, ok? Que às vezes ela é a pessoa mais inteligente ali, onde ela está sentada, e ela vê pessoas menos inteligentes tendo resultado, e isso frustra essas pessoas, tá? Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo durante muito tempo. Eu quero falar um pouquinho disso aqui para você, tá? Se você está chegando novo, se você é novo no canal, né? Esse é um canal de marketing digital, tá? A gente fala sobre conversão de clientes, a gente fala sobre funis, a gente fala sobre estratégia, mas a gente tem que falar também daquilo que a gente vive, né? Como eu falei no início, né? O ideal é mostrar para vocês o que eu passei, para de repente ajudar vocês de alguma forma. Muitas pessoas aqui no digital tem me ajudado, né? Tem me fortalecido, tem feito com que eu siga em frente, né? E me encorajaram também a fazer os vídeos aqui. Falar, pô, cara, você tem um conhecimento legal, faz lá os vídeos, né? A gente está num grupo aqui entre a gente de desafio, né? Quem faz consegue fazer um vídeo por dia. E eu tenho tentado, né? Fazer esse vídeo todos os dias. Eu tenho conseguido por enquanto, não sei até quando, né? Como eu falei, mas a gente vai buscando isso. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar
que essa questão de comparação no digital, ela é muito complexa, tá? Você não sabe o que aquela pessoa ali tem feito para ter o resultado que ela tem, né? Você não sabe quantas vidas aquela pessoa talvez prejudicou para ter o resultado que ela tem, tá? Você simplesmente vê a pessoa no digital, e eu conheço algumas pessoas do bastidor, né? Eu sei como funciona isso. Conheço algumas histórias, isso eu não vou citar aqui para não, eu não vou, quero expor ninguém, tá? Pessoas que foram ruins no passado e pessoas que mudaram, né? Mas eu vou falar um pouco da minha história, tá? Eu quero falar para vocês da minha história, como as minhas dificuldades foram sendo superadas no digital. Para começar, eu preciso fazer uma contextualização, tá? Que é o Renato, por que que ele está no digital? Na verdade, desde muito novo, eu sempre gostei de internet, né? Sempre quis viver de internet, tá? Isso sempre foi assim. Desde quando a internet chegou no Brasil, eu sempre falei, cara, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso. Então, eu já cheguei a fazer curso de programação, eu já cheguei a fazer web design, né? Eu já tive uma empresa de importação no passado que deu muito errado, né? Eu não sei se vocês lembram da Herbalife, né? Que colava no poste aquela frase, perca peso agora, pergunte-me como, tinha um broche, começava. Então, eu sempre quis empreender, né? Mas como a gente vem de um sistema tradicional, né? Os nossos pais, eles querem que a gente estude, faça faculdade, se forme e tenha um concurso público. Todo mundo sabe, faz um concurso público ali, tem uma estabilidade na vida e faça aquilo ali porque eles ficam realmente preocupados. É uma preocupação que seu pai e sua mãe têm. Então, se você está vivendo isso, não fique com ódio, não fique com raiva, né? Eles querem o seu melhor, né? Dito isso, eles tinham essa preocupação, cara, estudar e tudo mais. E como eles vinham de eu sou do Rio, né? Sou nascido e criado no Rio. Hoje eu moro na região dos Lagos, né? Mas eu sou carioca, tá? Então, assim, hoje o Rio tá bem perigoso, né? A minha mãe ainda mora lá, tudo mais. A empresa é lá, mas eu moro aqui na região dos Lagos, é um lugar mais tranquilo. A gente veio para cá tem mais ou menos uns 20 anos. E aqui é muito bom de morar, né? É um lugar tranquilo, mas é um lugar não tão desenvolvido quanto o Rio, né? Dificuldade de emprego, essas dificuldades sempre nós tivemos aqui. Quando eu vim para cá, eles sempre trabalhavam no serviço público na época, era uma empresa que chamava Telerge, né? E a gente continuou seguindo a vida deles. Eu, minha irmã, a gente continuou trabalhando. Então, eu trabalhei na Telerge, né? Telerge celular, né? Na parte celular. Depois eu fui para Vivo, né? Trabalhei na Varig e eu fui trabalhando em várias empresas assim. Fui trabalhando e a vida foi levando. Mas sempre com esse sonho de viver do digital. Sempre querendo viver do digital. Sempre. E falando, pô, não do digital em si, da internet, né? Mas quando começou lá, nos anos 2000, né? O digital, eu falei, cara, eu vi 2005, né? Já tinha gente falando com o YouTube e tal. Eu falei, pô, cara, é isso que eu quero fazer e tal, mas nunca fazia. Aí tentei abrir a empresa não deu certo, eu continuei trabalhando. E aí aqui nessa cidade, como tinha poucas oportunidades de emprego, eu fiz o que deu. Então já vendi máquina de cartão, eu já vendi pendrive, eu vendi celular que eu trazia da China, os celulares eram bem diferentes naquela época, né? 2005, 2006, por aí. É, fui taxista, né? Cara, tentei sobreviver da forma que eu podia, né? A gente tinha pouco dinheiro, a dificuldade era grande, minha filha era pequena, né? E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E aí abri uma loja da Casas Bahia aqui, né? Aqui na cidade. E aí eu, como tinha muito conhecimento com algumas pessoas, né? De indicação, tudo mais na família, ela me indicou e eu entrei. Em 2007 eu entrei nas Casas Bahia e fui sair só em 2018, né? Então, nesse período, como a gente precisa sustentar a família, ou seja, eu não conseguia focar em uma coisa só. Eu focava em duas coisas. Eu focava na Casa Bahia, tinha que trabalhar, tá ali todo dia, né, o dia todo, final de semana. E o digital ele foi ficando de lado. Então foram surgindo as grandes lideranças aí do digital, galera como Érico Rocha, né, naquela época, Ladeiro, Sobral e tal. A galera vinha surgindo ali e o tempo ia passando. Cara, e eu, assim, em 2014, eu comecei a fazer anúncio, né? Vi que, cara, eu gostava disso, era legal, tinha um certo resultado, mas não conseguia focar. Não conseguia focar. Continuava lá na Casa Bahia. E aí, beleza, o tempo passou, eu fui mandado embora, né? E aí conheci
O Paulo Macedo, eu já falei para vocês aqui, vi um anúncio dele, né? Vi um anúncio dele. E aí entrei em contato com ele, cara, de uma hora para outra. Eu estava com a prestação do carro atrasada, né? Eu tinha, na verdade, acho que eu já tinha quitado o carro, mas eu estava com as dívidas aí grandes quando eu saí da Casa Bahia, porque eu tive que fazer uma cirurgia, né? Eu falei para vocês, não sei se eu falei, mas eu fiquei muito mal, cheguei quase morto ali no hospital e fiz uma cirurgia. Depois eu conto com mais calma essa história para vocês. Fiz essa cirurgia, beleza, sobrevivi, né? E a gente estava passando por uma dificuldade muito grande. Aí eu mandei mensagem para ele, falei, cara, eu sempre quis dar certo no digital, nunca consegui e tal. Ele me respondeu, né, me perguntou o que que eu sabia fazer. Eu falei, cara, mais ou menos gestão de tráfego. E ele é copywriter. Ele falou, cara, por que você não faz copy e tal? Aí eu tentei, paguei a mentoria dele. Depois comecei a trabalhar com ele para encurtar a história e tal, e fui vendo, né? E eu sempre vi aquela galera ganhando muito dinheiro e eu com muita dificuldade, né? Eu sempre prestando serviço, prestando serviço, prestando serviço. E a galera ganhando muito dinheiro, e tal. Eu falo, caramba, velho, pô, quando é que vai chegar isso? E aí é a primeira, é a primeira, é, quero dar para você, assim, entre aspas, é um primeiro conselho, né? A gente foca muito na vida das pessoas, né? A gente foca aqui no digital em olhar e ver o que as pessoas estão fazendo, e a gente esquece de focar no que a gente está fazendo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não foque tanto no que as pessoas estão fazendo, porque você não sabe o que ela passou para chegar ali, ou você não sabe nem quanto ela está ganhando para ter aquele resultado que ela tem, tá? Quanto que está no bolso dela. Às vezes você vê assim, ah, cara, faturei 100 mil em 7 dias, né? O que a gente conhece muito no digital como 6 em 7, mas às vezes a pessoa gastou 80, 90 mil e ficou no bolso dela 10, entende? Então, dá para ganhar muito dinheiro? Sim, dá para ganhar. A gente já conseguiu fazer vários lançamentos. Depois acabei me especializando, né? Entrei numa agência de lançamentos, me especializando em lançamentos. Mas a gente às vezes gastava muito, né? Investia muito ali e não tinha tanto resultado especificamente com aquele lançamento. Tinha mais com outras coisas que a gente vendia junto, né? Então, essa primeira questão é, cara, não foco demais nisso. E eu fiquei muito deslumbrado com o digital. Cara, eu preciso, eu vou ganhar dinheiro, não tem jeito, eu vou fazer o 6 em 7 e tal. E aí não aconteceu, cara, não deu certo, não funcionou, entendeu? A gente começou a ter problemas, por quê? Porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, né? E era aquela pressão o tempo todo, cara, precisa fazer mais, precisa fazer mais, precisa fazer mais. E, cara, eu fui fazendo até que burnout, né? Cheguei e, cara, já não conseguia mais raciocinar, era um problema gigante, né, atrás do outro, era uma pressão, a gente acaba batendo de frente com os amigos e tal, as pessoas que a gente faz no digital, e aí eu comecei a pensar, ligar uma chave, né, isso tem 5 anos atrás, comecei a ligar uma chave e falei, pô, cara, isso está errado. Mas a gente continuava, né, continuava naquela toada, vamos tentar, vamos ganhar mais, e aí foi a primeira vez que eu quebrei, né, nessa questão, quando eu conheci o Paulo, eu precisava entrar no curso dele, na mentoria, não tinha dinheiro e acabei vendendo o carro a primeira vez, vendi o carro e aí paguei algumas dívidas e tal e continuei mal. E aí, cara, comecei a vender no digital, né? Conheci mais pessoas, é, fiz alguns lançamentos, ganhei um dinheirinho e tal, mas aí acabei saindo da agência. Saí e aí tive que voltar a trabalhar sozinho. E aí voltei a trabalhar sozinho, né? E aí as coisas não davam certo. Um cliente chegava, outro saía. O que que eu faço, basicamente? Eu presto serviço, tá? Então, por exemplo, se você me contrata hoje para fazer a gestão de tráfego do teu negócio, somente a gestão, por exemplo, tá? Eu vou te cobrar um valor e a gente vai fechar um contrato. Se você, no final do contrato, nosso contrato normalmente que eu fecho aqui são de 6 meses, tá? E aí eu ainda trabalho sozinho hoje. E aí eu vou explicar para vocês por que eu trabalho sozinho, né? E aí, cara, se o cliente sair e não renovar, eu preciso colocar outro no lugar. E aí, como é que você faz para colocar outro? Ou alguém indica você de maneira bem simples, tá? Ou você faz a prospecção, você vai correr atrás dos clientes. Daí eu nunca fui muito bom disso, tá? Nunca fui muito bom em correr atrás de cliente e tal. E aí, beleza. Fui indo ali e tal, os clientes foram saindo. Aí eu saí da agência, porque na agência tinha cliente, não eu recebia uma porcentagemzinha ali e um valor fixo, né? E aí eu já tinha conseguido comprar outro carro, tudo mais. Eu tinha perdido o meu primeiro, 2 anos depois eu comprei. E aí, cara, quebrei e aí vendi meu outro carro.
né? Cara, vendi outro carro porque eu não queria sair do digital, para pagar as contas que foram apertando e tudo mais. E quando eu saí nessa época, eu tinha assim ouvido que, pô, cara, é difícil você ficar sozinho, você precisa estar num lugar junto com outras pessoas. Eu falei, cara, mas eu já não estava mais afim daquele desespero, entendeu? Eu já via outras coisas ali, já falava, pô, não é isso que eu quero para mim. E as coisas foram acontecendo, né? Eu estava um pouco afastado de Deus, para quem não sabe, eu sou cristão. Então, me afastei de Deus, né? Cometi alguns erros realmente, assim, a questão foi ficando complicada, né? E Deus, ele usa tudo, né? Eu penso assim, ele usa todas as oportunidades para te trazer de volta, né? Você vai para longe, né? E ele usa as oportunidades para trazer você de volta. Né? Então, assim, ele foi me trazendo de volta, né? Já tinha tido a questão da cirurgia, que eu falei com Deus, pô, eu não quero morrer, não deixa que eu morra, eu quero viver. Ele me deu uma nova chance, né? Mas eu precisava mudar algumas coisas. E no digital era uma dessas, né? Não tinha foco muito para Deus, para a igreja, para fazer as coisas que Deus determinava. A gente tinha dificuldade porque aqui tem muito pouco transporte, e aí sem carro, né? Aquela condição, às vezes o Uber não tem. Uma vez eu fui Uber, né? Então eu sei como é que funciona. E aqui é mais distante um pouquinho do centro, então a gente precisava pedir, né? Esperar um pouco, às vezes demorava um pouco. E eu falando, cara, eu preciso dar certo no digital. Eu achava que eu não tinha dado certo, mas eu já estava sustentando a minha família, né? E aí, da segunda vez, quando eu voltei mais determinado a fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que era o quê? Cara, trabalhar sozinho com poucas pessoas, a gente chama de one person business, né? O negócio de uma pessoa só. Que no fundo não é uma pessoa só, tá? São duas, três pessoas, um negócio mais enxuto, né? A gente tem eu ficava com aquela angústia de, pô, eu tenho que fazer dinheiro, mas vi que, cara, o dinheiro cada vez fazia menos, né? E nessa segunda vez eu falei, eu vou recomeçar, mas vou recomeçar do jeito certo. E aí, essa segunda, para você que é cristão e acredita, é muito legal, ótimo, maravilha. Para quem não acredita, eu respeito, tá? Mas foi o que aconteceu comigo. Essa foi a segunda, chance que Deus me deu e eu passei a partir daí a viver mais de propósito, tá? Por isso que eu falo, eu quero servir as pessoas e buscar essas pessoas. Não buscar o faturamento, não buscar o dinheiro, mas buscar realmente mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas com o meu conhecimento e deixar que Deus trabalhasse a meu favor. Então, assim, eu fiz uma oração, né, nesse sentido, tá? Falando que todos os clientes que o Senhor queria colocar na minha vida, que Ele colocasse. E todos aqueles que Ele não queria, que Ele tirasse. Se eu tivesse, entre aspas, que passar fome, não tivesse, se fosse a vontade dele, eu falei, cara, se eu tiver que morar na rua, eu sei que é uma oração complexa, né? Que é difícil, não é para qualquer um, porque aí Deus tira mesmo, tá? Ele começa a tirar as pessoas e as pessoas começaram a sair, né? Os que não tinham um propósito parecido com o que eu tinha, tá? As pessoas que só queriam fazer coisas erradas, tudo mais, não foram muitas, mas algumas, e ele tirou. Ele foi deixando as pessoas que tinham aquele mesmo propósito, né? E uma coisa que eu tinha de dificuldade, eu precisava muito de validação, tá? Hoje, esse é o terceiro ponto. Quem está no digital precisa de validação. E se você quer tá buscando, tá atrás de validação, com certeza você vai se frustrar, ok? Com certeza você vai ficar decepcionado, porque as pessoas não vão te valorizar, tá? Muitas vezes. As pessoas vão estar preocupadas realmente em seguir em frente com aquilo que elas querem. Elas querem dinheiro, vão em busca do dinheiro, eles não vão ligar muito, tá? Muitas vezes você chega para a pessoa, então assim, eu como presto serviço, eu tenho alguns clientes, né? Você vai vendo a sensibilidade, tá? E eu vou deixar para vocês aqui alguns livros, né? Para que você aprenda, tá? Você vai vendo essa sensibilidade e você precisa aprender a dizer não. Não tem jeito. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Então eu era muito pressionado por esses, entre aspas, né, players do digital que já tinham faturado muito. Como eu não tinha faturado tanto, não tinha tanto conhecimento, eu era teoricamente o pior ali, né? E aí mas eu sabia muito, eu sempre sabia, eu sempre soube muito assim de estudar, de buscar. Eu nunca quis ficar para trás, né? Esse ano, o último ano foram, como eu falei, mais de 40 mil reais em cursos aí que eu fui investindo, eu fui fazendo todos os cursos digital, mas eu não colocava nada em prática, entendeu?
Não colocava, mas eu sabia. As pessoas olhavam para mim e falavam, pô, cara, tu tem um bom conhecimento, tal, né? Mas o que que adiantava ter um bom conhecimento se ninguém me conhecia, se ninguém sabia quem eu era, né? Se eu não mostrava o que eu faço. Por isso eu comecei a pensar nisso, né? E essa parte da validação, cara, isso vai te destruir, tá? Então, assim, mais um conselho que eu deixo, a terceira parte, cara, esquece essa questão de validação, tá? Esquece essa questão de, pô, meu irmão, a pessoa tem que gostar de mim, as pessoas, teoricamente, não vão gostar de você, tá? Ou vão fingir que vão gostar, mas quando você não for mais necessário, elas vão te descartar. É assim que funciona, ok? E você tem que aprender a lidar com isso, tá? E você, quando chega num ponto desse, muitas tentações vão vir para, de repente, colocar muito dinheiro fora do seu propósito e você vai ceder. E aí, quando você cede, você se vê de novo naquela mesma rede que você queria ter saído no início, entende? Então, isso aconteceu comigo, mas eu ainda erro muito, mas estou tentando o máximo conseguir. É um jogo muito mental, né? Você mexe com dinheiro, você cuida do dinheiro da pessoa, principalmente gestão de tráfego, e você precisa dar resultado para aquela pessoa, né? Às vezes, por mais que você dê resultado, a pessoa às vezes não reconhece, tá? E isso é normal. Então, essa validação, você precisa acabar com ela, né? Você precisa entender que, cara, você é você e você, do jeito seu, você consegue trazer pessoas que gostem e aceitem as mesmas coisas que você. Então você não precisa falar para todo mundo. Entende? Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, estou mostrando do meu jeito, o que eu faço, como eu penso, e algumas pessoas vão se conectar, outras não, e está tudo bem, tchau. Não se preocupe com isso. Essa foi a parte mais difícil para mim, entendeu? Acabar com essa validação. Por exemplo, eu tive vários momentos aqui no digital onde eu tive dificuldades pessoais graves, né? E às vezes você chegava e falava com o seu cliente, tô passando por isso. Ele falou, cara, já subiu a campanha? Então, tipo assim, o cara era totalmente insensível, a pessoa era insensível, ela não se preocupava com aquilo que você estava passando, entende? Então, isso faz parte daquilo que você acredita. Se você quer trabalhar com pessoas que realmente tenham o foco em ajudar outras pessoas e sabendo que o resultado vai vir uma hora, você precisa esquecer esse tipo de coisa. Se você está buscando validação sempre, se você está querendo achar que você vai ser sempre bom, vai ser sempre amado, que as pessoas vão sempre gostar de você, cara, elas não vão estar preocupadas, elas vão estar preocupadas com o negócio delas, tá? E se você não estiver fazendo, não estiver conseguindo é, fazer com que ela chegue no resultado, talvez ela te descarte. E você tem que aprender a lidar com isso, entende? Então, assim, se você está frustrado no digital, talvez essa palavra que eu tenho colocado pode ser um pouco dura para você, né? Mas você precisa buscar essas questões, tá? Você precisa buscar resolver essas suas questões pessoais e entender que cada vida no digital é importante. Você de repente pode falar para uma pessoa só, talvez eu esteja falando para poucas pessoas, ou para uma, para duas, para três, esteja ajudando uma ou outra pessoa aqui a passar por essa situação, mas outras pessoas não vão se conectar com essa mensagem, tá? Não vão entender. E aí, esse quarto ponto de aprender a dizer não, ok? Foi o que foi começando a mudar a minha vida, tá? Eu entreguei ao Senhor essa questão, falei, olha, se esse cliente não for bom para mim de alguma maneira, o Senhor tire ele da minha vida e os clientes que forem bons e que estejam dentro do meu propósito, que queiram me ajudar a seguir em frente, porque a gente precisa do dinheiro também, né, pessoal? Não tem como sustentar a família sem dinheiro, né? Que o Senhor coloque mais deles, tá? E nesse caminho, o que que me ajudou, né? Além de buscar a Deus, tá? Todos os dias, né? Tem esse devocional aqui, a gente vai ler daqui a pouco o dia de hoje. Vou deixar para vocês aqui esse devocional, vale muito a pena. Está usando lá na igreja, tá? E, além do devocional, de ler a Bíblia, ler o devocional todos os dias, para estar focado realmente nesse propósito, de estar com a mente blindada em relação à angústia, à preocupação, o desespero. Eu tenho 3 livros aqui que eu vou indicar. 2 eu já li, quase todos, são excepcionais, tá? Um eu ainda não li, mas dizem que é muito bom, que vão te ajudar nessa jornada de, cara, dizer não, entendeu? Dizer não e, assim, e seguir em frente, porque você vai magoar algumas pessoas, você vai entristecer essas pessoas, elas vão falar mal de você, por mais que você tenha ajudado elas o máximo,
elas também te ajudaram, e às vezes as pessoas acham que por terem ajudado você, você deve alguma coisa a elas, entende? Lógico, eu honro os meus mestres, né? Quem eu posso continuar, beleza. Quem eu não posso, por algum motivo que seja, né? Ou às vezes eu também estou atrapalhando essa pessoa e você tem que perceber isso, cara, quando não é mais o momento, entendeu? Você tem que ter essa humildade, e às vezes as pessoas não têm só por causa do dinheiro. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro ali. Cara, não dá para seguir com esse cliente, não segue com esse cliente, tá? Eu já tive condições eu já tive necessidade de realmente tirar alguns clientes que não faziam muito sentido, tá? Por uma série de motivos. E isso, às vezes, no início doía muito. Cara, eu gaguejava, cara, eu chorava, eu ficava desesperado, eu falava, amor, e agora? O que que vai ser? Eu não vou conseguir mais, né? E tem alguns clientes que vão ser duros contigo, vão falar, cara, você não vai conseguir mais nada, você não vai, se você sair daqui, você não vai conseguir ganhar dinheiro, vai ser péssimo. E hoje, assim, eu vivo um dos meus melhores momentos, eu ainda trabalho sozinho, né? Em breve, quem sabe eu vou buscar mais um gestor de tráfego, um copywriter aí, para estar junto comigo, né? Para poder é, ter um pouquinho mais de clientes ali, conseguir uma condição um pouco melhor, mas não sei se é o momento agora. Eu estou bem tranquilo em relação a isso, né? Mas você tem que entender, cara, que você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Isso é normal e você precisa estar preparado para isso. Que a resposta vai vir no momento certo, tá? As pessoas vão gostar de você, tá tudo bem. As pessoas vão te odiar, tá tudo bem. As pessoas vão ser gratas, tá tudo bem. As pessoas vão ser ingratas e tá tudo bem, ok? Mas o quanto antes, quarto ponto agora que você puder entender isso, tá? E resolver essas questões, cara, resolve. Se você está com um cliente complicado, te atrapalhando, tira esse cliente. Por mais que ele te pague bem, ele é o melhor, cara, não vale a pena, tá? E se o cliente não te paga bem, mais o motivo, né? Se ele não valoriza você, cara, se ele não tem respeito por você, se ele não está querendo fazer com que você melhore de vida, se ele só pensa nele, cara, não vale a pena ter essa pessoa perto de você, tá? Então, assim, os livros que eu quero deixar para você, o primeiro livro, né, é da doutora Vanessa Patrick, que é esse aqui, ó, O Poder de Dizer Não, uma nova ciência sobre como dizer não que o colocará no controle da sua vida, tá? Cara, esse livro aqui é fantástico, fantástico, tá? Se você precisa aprender a dizer não, né, se você precisa aprender a mostrar para as pessoas, fazer com que essas pessoas respeitem você, seus clientes respeitem você no digital, né? Se você precisa focar e realmente em crescer, quer crescer e mudar de vida, cara, você precisa desse livro, tá? O segundo, vou pedir perdão aqui a vocês pelo palavrão, mas é o nome do livro, tá? É o nome do livro e tem esse nome aqui um pouquinho controverso, mas é muito bom o livro, cara, é espetacular, espetacular. Que é esse aqui, ó, tá? Como parar de dizer sim quando você não pode, não deveria ou simplesmente não quer, tá? Esse livro aqui é fenomenal. Fenomenal também vai te ajudar muito é, a dizer não, tá? E esse aqui eu não li ainda, tá? Mas dizem que é muito bom. Eu não li. Eu comecei a ler, ok? Coragem de Não Agradar, que é como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar as suas limitações e se tornar a pessoa que deseja. Tá? E o digital é exatamente isso, cara. Se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e se tornar a pessoa que você deseja, tá? O digital é isso aqui. Então, assim, esse foi um vídeo aqui mais de, eu não vou dizer de conselho, mas de orientação, né? Vamos dizer meio que um devocional aí, tá? É aquilo que eu acredito, né? Como eu te falei, eu sou cristão e o que eu creio que Deus está no controle de tudo na minha vida, tá? Está no controle de tudo. Se der certo é porque Ele permitiu que der certo. Se não der certo é porque Ele permitiu e eu não vou entender, né? E o devocional de hoje aqui, eu vou deixar para vocês essa mensagem, que é a promessa maior, que diz assim, ó, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu gosto muito de falar isso, né, pessoal? Porque a gente não vai durar para sempre, tá? E o digital não vai durar para sempre. Essas pessoas não vão durar para sempre. Elas vão ficar as pessoas que te humilharam, que pisaram em você, que acho que te ajudaram, né? Nenhuma dessas pessoas vai durar para sempre. E o que que você tem feito com a tua vida, né? O que que tu tem feito com a tua vida se você morresse hoje?
para onde você iria? Você tem se preocupado com relação a isso? Cara, isso é o mais importante, porque é eterno, ok? Eu sei que esse é um canal de marketing, mas é isso que eu acredito. E eu não posso deixar, talvez esse vídeo chegue a milhões de visualizações no futuro, ou pode ser que não tenha nenhuma, mas se uma pessoa que entrou aqui e essa pessoa receber essa mensagem, né, e mudar de vida, cara, eu vou ficar muito, mas muito feliz. Eu cumpri o meu propósito, né, que é mudar a vida das pessoas enquanto muda a minha vida, entende? Quanto mais vidas você muda, mais a sua vida muda, né? E normalmente às vezes no digital é o contrário. Deixa eu mudar minha vida e as pessoas aí é que se explodam, tá? E não é assim, tá bom? E aqui ele fala, né, que a presença do Senhor nos envolva neste dia enquanto mergulhamos na profundidade das suas promessas. Cada promessa de Deus revela algo de seu caráter e algo sobre seu plano para cada um de nós, seus filhos. Encontramos aqui uma declaração poderosa da vida eterna que nos oferece, que Deus nos oferece por meio do seu filho Jesus Cristo. A primeira carta de João foi escrita pelo apóstolo de mesmo nome, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Ela foi dirigida a uma comunidade cristã que enfrentava muitos desafios, incluindo falsas doutrinas e divisões internas. Muita coisa que acontece no digital, né? João escreve para reafirmar a verdade do evangelho e encorajar os cristãos a permanecerem firmes na fé em meio a um mundo tão desafiador, ok? A palavra promessa pode significar no original anúncio ou proclamação. O que isso quer dizer é que, no contexto bíblico, uma promessa de Deus é um anúncio dele, ou seja, uma palavra com uma garantia segura, baseada em sua fidelidade e caráter imutáveis. Temos em nosso Deus fiel uma palavra de vida eterna declarada sobre nós. Vida eterna é menos sobre a duração desta vida e mais sobre a qualidade de uma vida plena, abundante e sobrenatural. A vida eterna é a vida em comunhão infindável com Deus, livre das limitações e corrupções do mundo presente. A promessa da vida eterna nos dá esperança em meio às dificuldades e desafios dessa vida, que é o que você precisa, tá? Ela coloca as coisas em perspectiva. Ela nos lembra de que nossas vidas têm um propósito eterno e de que estamos destinados a uma aliança infinita com Deus. Enquanto Jesus não volta, comece a trazer a eternidade para a Terra, por meio do testemunho de uma viva e eterna esperança em Jesus. Então, pessoal, isso aqui tem me ajudado, né? A palavra de Deus tem me ajudado a me manter firme, tá? A acreditar que realmente, se você um dia eu posso até contar isso, né? Sobre os milagres que aconteceram quando clientes saíram, e eu falei, cara, esse mês vai ser o pior que eu tô, não tem somente o milagre. E no fim do mês, Deus mandava os clientes ali, as indicações, pessoas que eu nem lembrava, pessoas que já tinham atendido, que tinham gostado do meu trabalho, me indicavam, chegava para mim e, cara, era o melhor mês que eu tinha, tá? Inclusive, o ano passado foi o melhor ano que eu tive, trabalhando sozinho, né? De todos os 5 anos foi o melhor, mesmo muita gente dizendo, cara, não dá para fazer assim, tu não vai conseguir. Os meus clientes tiveram resultado, eu tive muito resultado, tá? Então, assim, o que eu estou falando para vocês é o que eu vivo, né? Eu não estou falando nenhuma mentira, nem esquema. Eu disse para vocês que eu ia fazer esse canal com o intuito de mostrar para vocês o que eu realmente vivo, como é a minha vida e como eu posso fazer para servir você, né? Ajudar você a ter uma vida nova, diferente e que realmente vale a pena ser vivida, tá? Se você está com um vazio gigante, talvez seja a hora de você preencher esse vazio com Deus, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele faça você refletir sobre que buscas você está tendo, né? E ele é um vídeo que eu faço aqui para o digital, mas ele serve para a vida, né? Então, assim, ajuda outra pessoa, cara. Se você acredita no que eu acredito, se você é, aceitou essa palavra aí como uma palavra que pode realmente transformar a sua vida, ajuda outra pessoa, entendeu? Eu não quero ficar pedindo aqui like, comentário, nada disso. Isso ajuda o vídeo realmente. Mas, cara, se ele tiver que chegar, ele vai chegar. Se ele não tiver que chegar, ele não vai chegar. Então, assim, ajuda outra pessoa, passa esse vídeo para outra pessoa. De repente você vai salvar uma vida, tem uma pessoa que vai estar frustrada, né? Como eu digo, vale a pena viver do digital, mas eu tô aqui para te ensinar uma vida digna. Nada de passar por cima de ninguém, nada de enganar ninguém, de mentir. Cara, você vai errar, vai,
as pessoas vão ficar frustradas com você. Vão, você não vai ser perfeito, mesmo sendo cristão, não vai, né? Mas a palavra de Deus diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá? Você vai ouvir falar, de repente, algo mal de mim e outras pessoas vão falar mal de você. Cara, isso é normal, isso vai acontecer e você tem que estar pronto e preparado para seguir em frente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos ver domingo, né? Como que a gente vai fazer aí, é, como que a gente vai fazer, se a gente vai fazer essa reflexão todo domingo, como vai ser, tá? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a seguir em frente. Não desista se esse lugar aqui é o teu sonho, se é o teu sonho viver do digital. Cara, olha o que eu passei e siga em frente e seja você mesmo, cara. Tá? As pessoas querem verdade. Pode parecer que a mentira vende, mas vende por um tempo e a verdade sempre vai prevalecer, tá bom? Um grande abraço para você, um excelente domingo. Nunca se esqueça, Jesus é o dono do negócio. Valeu, fui, até a próxima.